Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz, meu nome é Maria, amém? Glória a Deus pela vida de vocês que vão passar aqui. Hoje tem revelação, hein? Hoje tem revelação, abençoados, e eu peço o meu Senhor Jesus Cristo, que revele a tua palavra, Pai, que a sua palavra não volte vazia, que os filhos de Deus possam ter olhos iluminados e mente de Cristo para receber a sua palavra. Vou precisar do Senhor hoje, como sempre, Pai. Preciso que o Senhor venha com o espírito de sabedoria sobre mim e sobre os filhos de Deus que vão entrar nessa ministração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo a Ti, porque eu posso evangelizar, mas eu não posso trazer a revelação. Eu não posso fazer com que eles creiam na revelação que será trazida para os filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a Ti, Pai, que o Senhor revele a sua palavra. Hoje vamos precisar da revelação do Espírito Santo. Eu só posso evangelizar, mas quem pode trazer a revelação é o Senhor. E eu reconheço isso, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém. Amém, abençoados. Só o Senhor é Deus, né? Poderoso para fazer, não é, abençoado? O mover de Deus, hein? O mover de Deus na minha vida, o mover de Deus na sua vida, que entrou nesse canal, Graça sobre Graça Macedo. Se inscreve nesse canal, dá um like aí, um joinha para que a gente cresça. Abra a Bíblia de vocês, abençoados. Abra a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 12. Bíblia, papel e caneta, sempre, sempre, abençoados. Tenha um papel, um caderno, né? Uma caneta, para que você possa anotar os textos. Depois você lê e assim o Espírito Santo vai te conduzir em triunfo, amém? Bíblia, papel e caneta. Quem não tem Bíblia, compre um, meio abençoado. Mas eu penso que todo mundo tem uma Bíblia em casa, amém? Se não tem, precisa comprar uma Bíblia, amém? Para acompanhar os textos que nela está. 2 Coríntios 12, Paulo disse, é necessário gloriar-me. Paulo disse, é necessário gloriar-me. Embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Paulo não andou com Jesus de Nazaré. As revelações que Paulo tem é do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Já tem que começar por aí, abençoado. As excelências de revelações na vida dos filhos de Deus. Já é tempo de sabermos que Jesus Cristo ressuscitado, esse, o Espírito Santo em nós, é este que nos revela. É uma manifestação, abençoada, de Deus. O poder do Evangelho vocês vão ver em Coríntios 11, que vamos ler. E o poder de Deus é a manifestação dele em nossas vidas. Amém? Hoje eu tive com ele. Hoje é quarta-feira, abençoado. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. No outro apostolado, dia 13 de agosto de 2024, terça-feira, não é? Eu fiz um comentário que minha filha primogênita fez um aniversário e, né? E nós, abençoados, como todo aniversário, né? Mãe, filha, marido, esposo, enfim, todo mundo comemora aniversário, certo? Dá uma saidinha, não é? E vai para algum lugar. E nós não fomos diferentes, nós fomos jantar e fomos ceiar à noite. Ou seja, estávamos comemorando, né, o aniversário da minha primogênita e saímos para ceiar, ou seja, para jantar. Amém? E o que é uma ceia? Uma ceia é um jantar comemorando alguma coisa,
não é? Então, tivemos um jantar, tivemos uma ceia, foi muito bom e muito agradável. E é isso. Só que isso, abençoados, de sair para comemorar, né, celebrar o aniversário de alguém, são coisas terrenas, onde nós comemos, bebemos, usamos os talheres, usamos os pratos, e ali ficamos em uma comunhão, né, entre família, e foi muito bom. Mas são coisas terrenas, amém? Guarde isso. Guarde isso, abençoado, isso será muito importante. E hoje nós vamos entrar num assunto, eu estou indo assim bem devagarzinho, porque eu tenho tanta coisa para falar, abençoados, e eu quero passar, como disse Paulo, né? Passarei as visões e revelações do Senhor. Então, essas revelações vêm do apóstolo Paulo, né? Que ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Amém, abençoado? Então, vocês terão aí um tempo para vocês ruminar, para vocês se alegrar, para o Espírito Santo falar com vocês. Como eu disse, eu só posso ministrar, amém? Aquilo que já me foi revelado. Eu recebi isso daqui, abençoados, olha, tá aqui. Celebração da morte de Jesus. O que o sacrifício dele pode significar para você? Isso aqui é uns folhetinhos que a gente recebe aí na nossa porta, né? Testemunha de Jeová, amém? Aqui está escrito, abençoados, olha, celebração da morte de Jesus. Uma vez a cada ano, os testemunhas de Jeová celebram a morte de Jesus, assim como ele ordenou. Persistam em fazer isto em memória de mim. Lucas 22, verso 19. Neste ano, a celebração será realizada no domingo 24 de março de 2024. Isso é uma revistinha, não é? Que eu recebi aqui no meu portão deles, no mês de março, esse ano ainda. E eu guardei isso aqui porque eu achei que eu ia precisar disso aqui. Maria, mas o que é que você está querendo dizer? Vamos chegar lá, abençoada, né? Estou indo bem devagarzinho porque eu sou evangelista, né, abençoada? A gente tem um mestre, amém? No MGA tem um mestre, apóstolo Marcos Gomes, Ministério Graça e Apostolado. É assim que a gente está lá no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Digite lá e você vai ver o ministério onde eu congrego. Assim como eles, né, entregam o folhetim deles, né, a gente também fala do livro, né. Aqui eu tô com o MGA volume 6, certo? Do apóstolo Marcos Gomes. Aqui tem predestinação, a certeza da salvação, graça mostrando os erros de batismo. E terceiro assunto, um novo sacerdote, uma nova lei. Então, né, cada ministério tem aí, né, o seu modo de evangelizar, certo, abençoado? Só que na ministração, na penúltima ministração, abençoados, procure lá no Graça sobre Graça Macedo, entregando uma cabeça. As ovelhas se arrependem. As ovelhas, elas se arrependem, né, abençoados, quando a gente... quando o Espírito Santo reprova nós por alguma coisa que fazemos e não fazemos bem feito, o Espírito Santo reprova nós, certo? E nós vamos discernindo isso daí na nossa vida, ao longo que estamos com Cristo, nós vamos discernindo isso aí, e então fazemos coisas erradas, nos arrependemos e, né, somos reprovados também, somos reprovados pelo Espírito Santo, abençoado. E a gente vai se moldando do jeito que o Espírito Santo deseja, né? Do jeito que o Espírito Santo deseja fazer de nós, certo? E aí, abençoados, entregando uma cabeça, as ovelhas se arrependem, as ovelhas se aproximam desse ministério, abençoado. Que vocês vão receber visões e revelações do Senhor dado ao ministro Paulo, tá bem? Se ele recebeu visões e revelações, nós também vamos receber,
porque Deus não faz acepção de pessoas. Entregando uma cabeça, as ovelhas se arrependem, se aproxima, agrada a Deus e vive da fé. Procure esse mover aí no Graça sobre Graça Macedo. Em 1 Coríntios, procure este mover, amém, abençoado? Procure este mover aí e ouça. 1 Coríntios 12 foi ministrado dessa forma pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 12. Não vou ministrar tudo, mas vamos voltar um dia nesse assunto, hein? Não vou ministrar tudo, por quê? Porque hoje eu quero falar de outro assunto. O Espírito Santo hoje quer falar de um outro assunto, que será de extrema importância para o seu crescimento. Amém? Primeira Coríntios 12, verso 12. Assim como o corpo é uma unidade quer dizer que um corpo é uma unidade. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, né? Tem braço, tem perna, tem joelho, tem pé, né? Tem pescoço. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, não é? Cabeça, olho, nariz, boca, pescoço, né? Antebraço, ombro. Mas Paulo não vai falar de um corpo terreno. Paulo não vai falar de coisas terrenas. Guarde isso. Amém, abençoado? No dia 13 de agosto de 2024, tivemos um jantar terreno. Fizemos uma celebração do aniversário de minha filha primogênita, Victoria. Victoria com C. Não gosta que chama ela de Vitória, é Victoria, tem o C. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Eis aqui a revelação que o apóstolo Paulo disse, né, em 2 Coríntios 12, que ele ia passar as excelentes revelações ao povo que estava com ele, a um povo gentil, porque Paulo é mestre dos gentios, que somos nós, a igreja de Cristo na terra, não é? Então, ora, verso 14, 1 Coríntios 12, verso 14, eu não vou ler tudo, voltem lá, como eu disse, não é? Entregando uma cabeça, tá lá no Graça sobre Graça Macedo, as ovelhas agrada, se aproxima, se arrepende, né? Vive da fé. As ovelhas agradam a Deus. 1 Coríntios 12, verso 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Paulo aqui, abençoado, está fazendo uma analogia, uma comparação de um corpo carnal com muitos membros, né? Com braço, com dedo, com pescoço, ao corpo de Cristo, que é um corpo espiritual, certo? Um corpo espiritual, e é um corpo só, com muitos membros. Eis aí a revelação, abençoados, que o Espírito Santo quer falar conosco neste apostolado. O corpo de Cristo é um corpo que tem uma cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo ressuscitado.
que pegou Paulo no caminho de Damasco e foi trazendo excelentes revelações para o apóstolo Paulo. Esse corpo tem uma cabeça, que é Jesus Cristo. Essa cabeça é que ministra para este corpo. Os membros abençoados são todas as igrejas da terra. MGA, né? Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Certo? E Igreja Católica, aqui ó, MGA, Igreja Católica, Universal, Igreja do Poder do Reino de Deus, Igreja, né, Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus. Então, todas estão ligadas em um corpo. Então, a Igreja de Cristo é um corpo e nesse corpo estão todas ligadas em um, que é o cabeça, Jesus Cristo ressuscitado. Amém, abençoado? Só que cada igreja teve um entendimento. Cada membro teve um entendimento. Mas Cristo é o cabeça desse corpo. Cristo é o cabeça de todas as igrejas da terra. Todas. Cristo é o cabeça. Assim o Espírito Santo conversando comigo, abençoado, olha. E todo esse corpo, todas estas igrejas abençoadas, se estivessem esses membros estivessem debaixo do apostolado do apóstolo Paulo, não teriam, né, não teriam pensamentos diferentes, modos diferentes de pensar. Romanos, assim o Espírito Santo me disse, Romanos 5. Olha lá. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se estas muitas igrejas estivessem, olha, ouvindo atentamente o apostolado do apóstolo Paulo, né? Romanos 1, 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Lá no apostolado, abençoados, a ovelha vive da fé. A ovelha agrada a Deus. Romanos 1:5. Se todos estes membros, com um só cabeça, se todas essas igrejas estivessem recebendo o que Paulo disse, recebemos graça, recebemos apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Todas essas igrejas, todos esses membros teriam que estar com o cabeça da igreja. E estão. Mas, cada um foram para um lado, né? Então, mas, esses membros deveriam estar, isso que o Espírito Santo quis dizer, pessoal. Todos que estão ligados neste corpo, todas as igrejas que estão ligadas neste corpo, né? Onde Cristo é o cabeça, teriam que estar debaixo de Romanos 1:5, recebendo graça e recebendo apostolado. Porque todas as igrejas formam o corpo, e esse corpo tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Esse cabeça não é Paulo, mas Paulo recebeu, né, graça e apostolado. É ele que recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu excelentes revelações.
Então, todas as igrejas, o corpo de Cristo, abençoado, são menos salvos? Não. Está tudo em um corpo, onde Cristo é o cabeça. Estão entendendo, abençoado? Então, se vocês não entenderem, depois a gente volta aí de novo, que meu assunto aqui precisa correr, tá certo? Então, tem igrejas, tem membros desse corpo que comemora a celebração, comemora a morte, né, de Jesus. Vocês viram aqui? Olha lá, ó. Vamos aqui para Lucas, do jeito que eles aqui creem, ó. E 95% das igrejas creem assim, fazem assim. Por quê? Os membros, o corpo de Cristo não está recebendo. Romanos 5:1. Recebemos a graça e recebemos o apostolado. E é lamentável a igreja da terra, né, viver dessa forma de judaísmo. Lucas 22:19. Lucas 22, verso 19. Lucas 22, verso 19. Lucas 22, verso 19. Lucas 22, verso 19. Jesus, segundo a sua carne, vai falar. Lucas escrevendo e Jesus vai falar com os seus discípulos. Não com nós, porque nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nem Paulo andou com Jesus de Nazaré. Lucas 22, verso 19. Lucas 22, versículo 19. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Poderia fazer uma exegese desse texto, não é? Mas quero ir mais à frente com vocês. Então, Lucas escreveu, né, naquele tempo, então Lucas escreveu o que ele viu e ouviu, segundo Jesus de Nazaré em sua carne, vivo, né, que não é Jesus ressuscitado. Lucas 22, verso 19. E pegou o pão, Lucas escrevendo e contando, e pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos. Isto é o meu corpo. Acabamos de ver que o corpo do nosso Senhor Jesus foi comparado, né, ali a olhos, a muitos membros, né, a nariz, né. Então, abençoados, é o pé, então o corpo é um, com muitos membros, ou seja, muitas igrejas. Este é o entendimento espiritual, amém? E pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes aos seus discípulos, dizendo: olha, discípulos meus, nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Aqui um tempo antes de Cristo, nós estamos depois de Cristo em um corpo espiritual. A cabeça do Senhor Jesus é espiritual. As igrejas têm que ser espiritual. As igrejas têm que ser espiritual, abençoado. Não pode ser de um outro jeito, porque o corpo é espiritual. Amém? Os membros deste corpo são membros espirituais.
Cada um é um espírito com o cabeça, com o Senhor. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo. Então, aquele pão era uma simbologia do corpo de Jesus, né? E o vinho, também uma simbologia. Nós não vivemos de simbologia no novo pacto. Isso foi antes de Cristo, nós estamos depois de morte e ressurreição de Cristo. O pão que ele estava ali dando aos seus discípulos, não para nós, não era o corpo dele, era uma simbologia. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então ele estava vivo, né? E pediu para que eles fizessem aos discípulos de Jesus, não nós gentil, e pediu para que eles fizessem isso, né? Aqui, ó. Uma vez a cada ano, as testemunhas de Jeová celebram a morte. Para começar aqui, né? Celebram a morte, Jesus está vivo, assim como ele ordenou. Então, ele ordenou para quem? Ele ordenou para os seus discípulos, não para nós. Ele ordenou para os seus discípulos: fazer isto em memória de mim, aos que estavam ali naquele tempo ouvindo ele, Jesus de Nazaré, não para nós. A ordem foi para eles, os judeus que estavam com Jesus de Nazaré. Fazei isto em memória de mim. Então, abençoados, não foi para nós. É lamentável um folheto desse rodar por aí e não ter como a gente vir aqui e não desmascarar esse sistema religioso sem revelações. Persistam em fazer isso em memória de mim, Lucas 22:19. Então, Jesus, ele estava vivo, ordenando, né, celebrar uma Páscoa judaica. Era costume de judeus isso. A celebração da Páscoa judaica nada mais é do que a Santa Ceia que tem hoje dentro das igrejas, paredes. Porque o corpo de Cristo não é nem pão e nem suco de uva, abençoado. Isto é o meu corpo. Naquele tempo, ele estava mostrando, né? Isto é o meu corpo, vocês vão fazer isso, vão tomar e beber, né? Vão celebrar a minha morte. Só que Jesus, abençoado, ele morreu e ressuscitou. Não tem como celebrar, fazer uma festa, né? Uma celebração para quem está vivo. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Isto aqui é antes de Jesus morrer e ressuscitar. Isto aqui era uma simbologia e não era o corpo dele. Ele estava anunciando a morte dele ali, né? Então, que eles iam fazer aquilo ali, né? Por um tempo. Amém, abençoado? Isto não é para nós, gentios. Porque nós em graça, pelo menos nós em graça, entendemos, né? Temos a graça revelada de que isto aqui era uma Páscoa judaica, era ordenança para eles e não para nós. Era antes de Cristo e não depois de Cristo. Hoje tudo se tornou novo. Amém, abençoado? Depois a gente volta aqui, né, para a gente ruminar mais um pouco, né? Então, essa celebração de Páscoa judaica dentro das igrejas, paredes, abençoados, é Páscoa judaica, rudimento, né, da antiga aliança, não para a nova aliança. Vamos verificar isto mais um pouco. Abra suas Bíblias também em Mateus 26. Mateus 26. É lícito celebrar, comemorar, realizar uma festa de pães asmos ou de pão e suco de uva, celebrar
a morte de alguém que está vivo? É lícito? Foi essa a mensagem que o Espírito Santo, trouxe, abençoado. Não sei em quantas partes eu vou fazer, talvez 1, 2 ou 3, não sei. É lícito comemorar, celebrar, realizar uma festa, realizar uma celebração com coisas terrenas, com comilanças, pães e suco, para celebrar a morte de alguém que está vivo. É lícito isto. Diz a palavra do Senhor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mateus 26:18. Mateus 26:18. Mateus 26:18. Já vou logo avisando para vocês, não percam os próximos, porque abençoados, o entendimento, dessas revelações, você vê a primeira, segunda e terceira. Tem que ir até o final, não é? O poder do Evangelho e o poder de Deus. O poder de Deus e o poder do Evangelho. O poder de Deus são duas coisas diferentes. O poder de Deus e o poder do Evangelho será 1 Coríntios 11, que nós vamos ver mais à frente. Então, abençoados, não perca por nada, vai até o final, amém? Desse estudo, para que Deus lhe dê excelentes revelações que foi passada ao apóstolo Paulo, amém? Mateus 26, livro histórico também, antes de Cristo, Mateus escreveu, Jesus falou, vamos ver. Mateus 26, capítulo 26. Mateus 26. Verso 18. Respondeu-lhes ele. Mateus escreveu. Mateus capítulo 26, verso 18. Respondeu-lhes eles. Eles quem? Os discípulos de Jesus, Ide a casa ter com certo homem. Vamos aqui a partir do verso 17, abençoado. Fazer esse estudo bem devagarzinho, porque eu sou evangelista, certo, abençoado? Então, eu almejo mais. Eu almejo crescer em graça, eu almejo explicar, eu almejo não ser teófito, não ser negligente com a palavra de Deus. Eu almejo explicar a palavra, amém? Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia da festa, veja, Mateus escreveu, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram. Quem? Os discípulos de Jesus ou nós? Os gentios se aproximaram? Não, porque nós nem estávamos naquele tempo ainda. É uma história isso aqui. No primeiro dia, nós somos gentios? Não, isso aqui era judeu, um costume judaico, que trouxeram para dentro das igrejas gentílicas. Mateus 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos de Jesus, não nós. Os discípulos se aproximaram de Jesus de Nazaré, vivo ainda em sua carne. Os discípulos da nova aliança se aproximam. Alô! As ovelhas se aproximam. As ovelhas, os filhos de Deus se aproximam de Jesus Cristo ressuscitado. Abba, Pai. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Verso 18. Respondeu-lhes. Então Jesus, segundo a sua carne, vivo vai falar. Ide à cidade, falando com quem? Com os seus discípulos.
Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhes, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Então Jesus estava anunciando a morte dele, né? Ainda estava vivo. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. Então, a Páscoa judaica, pães asmos, Santa Ceia, que o povo faz hoje dentro das igrejas, era para celebrar nas casas e não ser trazida para as igrejas. E o que eles fizeram? Trouxeram para as igrejas. Dentro das igrejas estão servindo Páscoa judaica. Dentro das igrejas estão celebrando a morte do nosso Senhor, sendo que Ele vive e vive para sempre. O mestre diz, o meu tempo está próximo. Falando com eles, olha, o meu tempo está próximo, né? Então, cada um vai celebrar na sua casa lá. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, né? Então, seria celebrado em uma casa, todos juntos, né? Essa Páscoa judaica e esse jantar, né? Com pães asmos, né? Eles iriam celebrar a morte de Jesus, né? Como aqui eles, os testemunhas aqui, né? De Jeová, ó, Salão do Reino de Testemunhas de Jeová. Assim como, olha lá, ó, eles fazem, muitos, a Igreja da Terra está realizando. Eu diria até, abençoados, heresia, uma blasfêmia, não sei. Realizar esse tipo de celebração e comemoração. Anunciando a morte de Jesus. Jesus já morreu, já ressuscitou. Jesus está conosco. Jesus Cristo ressuscitado está falando conosco na nova aliança. Este está mais vivinho do que nunca. Eu estive com ele hoje. O poder de Deus e o poder do Evangelho. Ministério Graça Apostolado. Procura essa mensagem. Então, abençoados, as igrejas, né, estão celebrando Páscoa judaica. Ordenança essa aos discípulos de Jesus, aqueles que estavam com ele naquele tempo. Nós estamos em outro tempo, né? Nós não comemoramos e celebramos a morte de Jesus, porque ele vive. E as igrejas estão atrasadas, atrasadíssimas, quanto a esta revelação que será informada para você. Quanto às excelentes revelações que o apóstolo Paulo trouxe para nós. Vamos abrir aqui, abençoada, em Êxodo. Antiga Aliança, também. Êxodo 12. Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Não vou ler tudo, não. Amém, abençoado? Depois vocês dão uma lida aí, amém? Êxodo 12, capítulo 43. Êxodo 12. Então, Paulo diz, né? O Deus dos evangélicos hoje é Moisés. Quando se lê a antiga aliança, o véu está posto sobre o coração dos gentios. E judaizaram os gentios, hein? É lamentável, viu, abençoados? É lamentável. Êxodo 12, verso 43. Êxodo 12, verso 43. Êxodo 12, verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés. Não disse o Senhor, olha, Paulo. Não. Disse mais o Senhor, olha, Paulo. Faz aí uma Páscoa aí com eles, celebrando a minha morte. Você não vai ver Paulo abençoado fazendo celebração com pães asmos
com pãozinho puma, com vinho, dentro da igreja. Porque a igreja, ela é espiritual. O corpo de Cristo é espiritual. Não come pão e nem toma suco de uva para se santificar ou para fazer qualquer tipo de celebração ao Deus que está vivo. Êxodo, capítulo 12, versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, disse o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança, olha, esta é a ordenança da Páscoa. Então, Deus instruiu Moisés, será assim, trouxeram para a igreja Páscoa judaica. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, e deram pão e suco para o estrangeiro, para o gentil. Enquanto Deus disse, olha, nenhum estrangeiro, ou seja, nenhum gentil comerá dela. Todo escravo comprado por dinheiro, porém, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. Ou seja, a igreja evangélica hoje faz o quê? Então, se você for batizado, pode tomar a Santa Ceia, pode comer o popuma e beber aqui o vinho de uva lá, né? O suquinho lá. Então, se não for batizado, então você não toma. E nós, na nova aliança, abençoados, em sua morte, Romanos 6, 3, em sua morte nós não estamos batizados com o Espírito Santo? Você vê que o erro é grotesco desses ensinos, desses falsos mestres e pastores e apóstolos sem revelação. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, nenhum gentil comerá dessa Páscoa. E hoje não dão para os gentios, nós? Dentro das igrejas evangélicas, né? Nós não. Nós em graça não há a Páscoa judaica, amém? No ministério de Cristo não, o ministério que foi revelado a Paulo não. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. E não estão comendo aí? Todo escravo comprado por dinheiro, porém, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. Ou seja, se você for batizado, pode tomar. Se você não for, né, não pode não. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O estrangeiro, o assalariado não comerão dela. Páscoa judaica era para os judeus, não é, abençoada? Então, era um costume judaico, né? Era para os judeus. Amém, abençoados? Não era Páscoa judaica, não é para os gentios, abençoados. Santa Ceia, pão e suco são coisas terrenas dentro de uma igreja de Cristo, uma igreja espiritual. Os espíritos com Deus, que é espírito, não come e nem bebe. Romanos 14, verso 17, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria. Justiça, justiça e gozo e paz no Espírito Santo. 1 Coríntios, vamos ver. Mas o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 12, ele, né, mandou fazer lá. Ele fez lá, Páscoa, Santa Ceia lá. Ele não fez não, abençoado. Vamos verificar. É agora que vai precisar
Que Deus ilumine os seus olhos. Porque, abençoados, a revelação da graça não é a letra. A revelação da graça, quando você olha a letra, seus olhos carnais olham a letra e entende aquilo ali, pela letra. Quando você tira a letra, há ali uma revelação. Olha, abençoado, quando você tira a letra, há ali uma revelação, né? Então, esta revelação ainda está debaixo do tapete para os ministros da lei, para os ministros da lei. E são excelentes revelações, hein? São excelentes revelações. Deixa eu pegar a minha caneta, pessoal. Então, tá oculto. 1 Coríntios. Então, o cordeiro abençoado que foi imolado, né, na velha aliança, é uma alusão a Jesus. Um cordeiro para cada casa, né? Então, o cordeiro, ele foi imolado. Para que nós, né, hoje, fôssemos santificados, né, no Espírito, e não comendo uma santa ceia. Um cordeiro foi imolado, né? Naquele tempo era um animal mesmo, né? Era uma alusão a Jesus. Ali em Êxodo 12, vocês dão uma lida ali, tá certo, abençoados? Então, não era para o povo gentil estar comendo pão e suco, né? Porque nós estamos batizados, né, abençoados? Nós estamos batizados em sua morte. E graças a Deus, abençoados, nós batizados com o Espírito Santo não tomamos Páscoa judaica. Estamos santificados no Espírito. Vamos continuar essa leitura. 1 Coríntios. Olha, abençoado. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Estão imitando a Paulo quando realizam Santa Ceia? Comida terrena, celebrando a morte de Jesus abençoado. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem é que está imitando, né? A Paulo. 1 Coríntios 11, verso 2. Paulo vai começar aqui o poder do Evangelho, abençoados. Eu vou terminar aqui, porque a gente vai falar versículo por versículo aqui, certo, abençoado? Então, a gente vai voltar aqui num próximo apostolado. 1 Coríntios 11, verso 2. Eu vos louvo, irmão, pois em tudo vos celebrais de mim e retendes os preceitos como os entregueis. Aí, abençoado, se é aqui mesmo. No segundo, 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Desculpa, tá bom, abençoados? 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Paulo vai falar: nisto que vou dizer, não vos louvo, não louvo vocês, comendo Páscoa judaica, não discernindo bem o corpo de Cristo. Não vos louvo isto. Nisto vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Este é o poder do Evangelho abençoado.
Vocês vão ver isso aí, amém? Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. Aqui na igreja há divisões. Aqui na igreja terrena, paredes. Há divisões. Mas no corpo de Cristo somos um corpo. Todos os membros, todas as igrejas em um corpo. Porque esse corpo é espiritual. Esse corpo não é pão puma, não é pão asmo sem fermento. Há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm aprovação de Deus se manifesta no vosso meio. Paulo disse, né? Que aqueles que têm aprovação, que aqueles que aceitam, que aqueles que recebem que o corpo de Cristo é espiritual, que o corpo de Cristo está com um cabeça espiritual, que é Jesus Cristo ressuscitado. Até importa que haja entre vós diferença, até importa que haja diferença para que Deus se manifeste, revelando, não é, abençoado? A sua graça e seu apostolado. Até importa que haja erros, para que vocês se atentem para o que é correto, né? Se todos os membros deste corpo, né, estivessem recebendo graça e apostolado, estivessem recebendo Romanos 1:5, não estariam nessa cegueira espiritual. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunirdes, olha Paulo falando, quando vos reunirdes no mesmo lugar, quando vos reunirdes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, uma bagunça. Não é para comer a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, abençoado, ela é espiritual. A ceia do Senhor, Jesus Cristo ressuscitado. Não é pão, asmos e nem suco. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, para comer Páscoa judaica. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga, né? Assim um tem fome, o outro se embriaga, enfim, aquela bagunça na igreja, paredes. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casa lá, ó. A palavra do Senhor abençoado disse, olha, fareis nas casas e não nas igrejas. Então levaram para as igrejas, não é? Assim um tem fome. Não tendes casas onde beber e comer? Por que vocês não comem o café da manhã e o pão e o suco de vocês na casa de vocês? Por que trazem para a igreja coisas terrenas? Isto não edifica, não vos louvo nisso, disse Paulo. Não tendes casa onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. Olha, se você não for batizado, não pode tomar a Santa Ceia. É batizado, irmão? Não pode tomar. Abençoado, quando eu era bem pequenininha, minha mãe me levava na igreja católica e eu não tomava não, aquela hóstia, uma redondinha, né? E eu até queria comer, eu tinha vontade de comer aquele pãozinho, mas eu não podia não. Não sei por que eu não tomava, minha mãe não deixava. Não sei porque se eu não era batizada,
não sei se tem idade para tomar aquela hóstia redondinha na igreja católica. Enfim, eu tinha vontade, mas minha mãe não deixava. Por algum motivo ela não deixava, não sei. Então é isso que acontece. Se você é batizado, você toma. Se você não for batizado, você não toma. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, eu vos louvarei? Paulo está dizendo, eu vos louvarei nessa bagunça, nessa divisão, nessa falta de entendimento, nessa cegueira. Eu vos louvarei? É claro que não. Pois eu recebi do Senhor, olha lá, a revelação está aqui. Paulo recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Paulo não andou com Jesus de Nazaré, porém Paulo não recebeu nada de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré, Paulo não recebeu nada. Quem recebeu ordenanças foi os discípulos, os 12 que estavam com ele. As ordenanças abençoadas foram dadas para os discípulos de Jesus, não para nós. Pois eu recebi do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Este aqui, hein? Esse aqui não é Jesus de Nazaré. Paulo não está falando de Jesus de Nazaré. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, Paulo, se atentem para esse versículo de 1 Coríntios 11, verso 23. Aqui está a revelação para os filhos de Deus que vão receber esse apostolado e esta graça. Aqui será o poder de Deus. Para a sua vida. Porque só Ele pode se manifestar e revelar abençoado. Isto com I maiúsculo para vocês. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça, é espiritual. Não tem nada a ver com isso aqui, com a igreja de Coríntios. Pois eu recebi do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, não de Jesus de Nazaré. O que também vos ensinei. Paulo vai começar a contar uma história, relatar uma história de Mateus 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus... Mateus 26, 26. Olha, vou até lá, abençoado. Mateus 26, 26. Olha, abençoado, eu vou fazer tudo, sabe por quê? Eu não vou ficar voltando aqui mais não, amém, abençoado? Vai ficar na playlist aí do Ministério Graça sobre Graça Macedo, tá bom? Mateus 26, 26. Mateus 26, verso 26, 26. Jesus, segundo a sua carne, vivo ainda, olha. Não havia morrido nem ressuscitado. Estava falando com os seus discípulos, não com nós. A igreja de Cristo precisa entrar no tempo, abençoado. No tempo de Deus, no tempo da graça. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Mateus escreveu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, olha lá, Jesus tomou o pão asmo sem fermento, né? E abençoando-o, partiu-o e deu ao seu discípulo, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Era o corpo de Jesus aquilo? Não, era o pão. Era uma simbologia, né? Da lei. Para os judeus, não para nós. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei, né, dele, todos quem? Todos eles, não nós, abençoados. Isso é uma história. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados, né? Então os pecados já foram até perdoados, né, abençoado? O nosso pecado já foi perdoado faz tempo, abençoado. A remissão já foi feita, Colossenses 1, 13 e 14. Vê como é que os cristãos, né? O sangue de Jesus já derramou para nós na nova aliança. E eles estão aqui, ó, ainda recebendo essa circuncisão. E digo-vos que desta vez em diante, daquela vez em diante, daquele momento, daquela hora que Jesus estava ali com eles, né? E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide até que um dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu
Pai. Então, abençoado, o reino de Deus já chegou para nós. O reino de Deus é o corpo de Cristo espiritual. O reino de Deus chegou, abençoado. No reino de Deus não há a ceia do Senhor, abençoado. Não há a Páscoa judaica. Não há. O reino de Deus, Romanos 14, verso 17, é justiça. A justiça de Deus foi feita, abençoado. Estamos num corpo só, onde Ele é o cabeça. Então, olha lá, ó. Pois eu recebi do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele não recebeu dos discípulos, lá em Mateus 26, 26. Quem recebeu foi os discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo não. 1 Coríntios, verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor começa a contar a história do passado de Jesus Cristo de Nazaré, falando com seus discípulos. Paulo começa a relatar a história lá do passado. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha lá, acabei de ler agora, abençoado, para vocês, a história do antigo pacto. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, e isto é o meu corpo, né? Olha lá, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Então, ele ia morrer, estava anunciando ali, né? E dando ordenanças ali para eles, né? Como é que ia ser feita essa Páscoa judaica, certo? E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, né? Era o corpo dele? Não, era um pão terreno, que é entregue por vós. Ele ainda não tinha morrido, então ele, né, ali naquele tempo judaico, eles celebravam, né, de um modo simbólico, com um pão mesmo terreno, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, fazei isto em memória de mim. Paulo relatando uma história, isso tem que ficar fixo, abençoado, em suas mentes. Paulo estava, olha, sabe, o que eu recebi do Senhor vos ensinei, que o Senhor Jesus, naquele dia de Mateus 26, 26, ele estava ali com os seus discípulos, dizendo a todos eles, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Toda a igreja da terra hoje está fazendo isso. Em memória de Jesus Cristo, estão celebrando sua morte, tomando e comendo pães asmo, bebida da terra e comida da terra. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A igreja está bem atrasada, hein? Então Jesus já morreu, já ressuscitou, já veio, está em nós, está vivo. E o povo comemorando morte. Não é grave isso, abençoado, mas Paulo disse, não é preciso que haja, importa até que tenha diferenças aí, para que nós recebemos a aprovação do Senhor. E para que eles aí vejam o erro grotesco que estão cometendo. Judaizando os filhos de Deus, fazendo eles crer que a santificação está na Santa Ceia. Pois que a comunhão está na Santa Ceia. Que a comunhão com Cristo. E abençoado, e eu, hein? Vou falar abençoado. Eu, Maria, cansei de tomar a Santa Ceia, era uma choradeira. Chorava, e chorava, chorava, chorava. Esse choro é de emoção. Alô? Choro de emoção
não é choro de manifestação. Choro de emoção não é choro de uma manifestação do Espírito Santo. São coisas diferentes. 25. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Estou gravando, minha filha. Em memória de mim. Minha filha chegou. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo. Olha aí a condenação. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Na Nova Aliança fala que nós somos inculpáveis. Somos culpados do que, abençoado? Quem é digno de alguma coisa, ou abençoado, segundo a nossa carne? Quem é digno, abençoado? Quem foi digno da salvação? A salvação foi dada por graça. Nenhum de nós merecemos a graça de Deus, mas ela foi dada por graça. Quem é digno, abençoado, de receber, né? É por fazer. Então eu vou fazer e eu serei. Não, a salvação foi dada por graça. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, né? Do corpo e do sangue do Senhor. Então, indignamente, nenhum de nós somos dignos, abençoado, de nada. É porque o Senhor nos amou, né? O Senhor foi incondicional, o amor do Senhor, abençoado. Sem querer nada em troca. As coisas do reino de Deus, concernentes ao reino de Deus, foi Ele e não nós, abençoado. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu conheço uma mulher abençoada. Eu acompanhei essa mulher. Eu acompanhei essa mulher abençoada e ela não tomava não. Às vezes que brigava com o marido, né? E o marido não era um bom marido para ela. E ela ia à igreja e muito religiosa, não é? E neste dia de tomar o pão e asmos, as hóstias na igreja católica, né? Ela não tomava não. Provavelmente estava com raiva ou entristecido com o marido, por isso achava que ia desagradar a Deus, por isso não se considerava digna de tomar aquele pão. Olha a condenação, de tomar aquela hóstia, aquele pão sem fermento. Estava debaixo de condenação. Portanto, qualquer que comer o pão, olha a condenação, hein, abençoado. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Então, essa pessoa não vou tomar não. Briguei com meu marido, ou, né, estou chateada com ele, estou entristecida com ele, então não estou digna hoje de tomar o pão, o corpo de Jesus. Porque olha a condenação. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Então a pessoa fica com medo, né? Não, vixe, nem vou tomar. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Alô, graças a Deus. O Espírito está santificado e perfeito diante de Deus, abençoado. Porque examine-se vocês mesmos, todos vocês, examine vocês mesmos se são dignos de beber e comer de uma Páscoa judaica. Segundo vocês, é o corpo de Cristo.
Examine-se, abençoada. Ah, porque eu sou batizado. Examine-se. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo falando com a igreja, hein? Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E a palavra lá em Romanos 8:1 fala que em nós não há nenhuma condenação. Olha, abençoado. Não discernindo o corpo do Senhor, olha lá, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo, porque o corpo é espiritual, não é? 2 Coríntios 2. Não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Tem pessoas até de bom coração, porque quando eu congregava na igreja da Lei Abençoados, eu não fui na igreja, eu não sei qual, eu não me recordo mais, fiquei em casa. Neste domingo, na igreja da Lei onde eu congregava, havia a Santa Ceia, e os irmãos que serviam, alô, abençoado, Deus não quer ser servido por mãos humanas. Deus quer ser servido em espírito e em verdade, amém? As pessoas aí que servem a Deus de bom coração, fazendo algum trabalho na igreja, né, servindo, dando para os membros, né, a Santa Ceia aí, não é? Tudo pratinho, uma taçazinha assim, bem de plástico, bonitinha, cheia de vinho e um pedacinho de pum-puma, estes de bom coração. Bom coração e boa intenção, abençoada, alô, as ovelhas se arrependem, as ovelhas agradam a Deus, as ovelhas se aproximam e as ovelhas vivem da fé. E aí, esses membros, esses irmãos da Igreja da Lei trouxeram para mim na minha casa, de bom coração, de boa intenção, sem ter a revelação. Trouxe para mim, eu tomei. Não são de bom coração e boa intenção, mas sem revelação. Eis aí a revelação, pessoal. Por causa disso, pois os que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo bem o corpo do Senhor. Graças a Deus, os gentios não tomará desta Páscoa. Graças a Deus. Falar igual o mestre fala. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Este evangelho foi revelado para nós. Nós estamos vivendo sem condenação. O poder do evangelho. Porque as pessoas estão tomando Santa Ceia para serem santificadas e terem comunhão com o Senhor. O poder do evangelho nos livra da condenação e nos aproxima de Cristo ressuscitado. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, não acordaram para o evangelho. Estão dormindo. Por causa disso, há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns aos outros, tá? Se contudo algum tiver fome, coma em casa, abençoado. Tá com fome? Come em casa. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se contudo algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Olha lá. A igreja hoje reúne-se para a condenação.
Se contudo algum tiver fome, por isso que uma igreja de graça não tem condenação, não tem pão e suco. Olha lá. Se contudo algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Paulo disse: convosco falo gentios. É lícito celebrar, comemorar com coisas terrenas a morte de alguém que vive. É lícito. Foi assim que o Espírito Santo me disse, abençoado. Eu espero, abençoado, o Espírito Santo ter ajudado, né? Você, igreja, que entrou aqui, amém? Membro do corpo de Cristo. Então, Paulo, ele disse, né, em uma de suas cartas, né? Julgai meses e anos, não é? Quantos anos e uma vez por mês as pessoas estão fazendo isso, os filhos de Deus estão fazendo isso dentro da igreja? Olha lá, ó. Olha lá. Uma vez a cada ano as testemunhas de Jeová celebram a morte de Jesus, assim como ele ordenou. Não ordenou para nós, abençoado. Julgai meses, dias e anos. Décadas e décadas. A igreja da terra atrasada, sem revelação. Isso é lamentável, isso é gravíssimo. Eu vou terminar por aqui. Amém, abençoados? Podemos voltar, né, em um outro apostolado, amém? Falando sobre Santa Ceia, né? Estará aí, assunto estará na playlist do ministério, assunto Santa Ceia. E o tema será esse: é lícito celebrar, comemorar, né? Com coisas terrenas a morte de alguém que vive? É lícito? Convém? Nem tudo lhe convém. Amém, abençoado? Eu declaro paz de Cristo para vocês, graça e paz.